Fala pessoal, um outro tema que foi solicitado para que eu abordasse a respeito de liderança tem a ver com organização de atividades, falta de tempo, e para isso eu resolvi gravar um vídeo, porque esse assunto ele tem um pouco mais de profundidade, ou melhor, se eu não abordar com um pouco mais de profundidade, pode ser que a gente não consiga ter as melhores respostas a respeito disso. E o primeiro ponto que eu queria dividir com você é que a falta de tempo é uma grande ilusão. Veja, a falta de tempo é uma grande ilusão. Por que eu estou falando isso? Porque a culpa nunca é da falta de tempo. Quando você fala assim, nossa, eu tinha um monte de coisa para fazer, isso aqui era importante e eu não fiz, não deu tempo. Isso é uma ilusão. Na próxima vez que você se pegar falando isso, se lembre de que isso é uma ilusão e mude a forma como você fala. Porque enquanto você estiver dizendo que faltou tempo, a culpa é do tempo. E é muito legal a gente encontrar alguém para culpar, né? É muito legal falar, a culpa é do tempo, não é minha. Ou seja, você está tirando a tua responsabilidade no processo. Quando você deixa de fazer alguma coisa e diz que é falta de tempo, na verdade isso significa que você priorizou outras coisas. Então, se você trabalha na tua priorização, e aí que entra a organização das suas atividades, você já vai muitas vezes endereçar isso que você chama de falta de tempo. Então a grande questão que fica pra gente é, o que é prioridade para você? Na hora em que você está liderando, que esse é o contexto do que eu estou falando, mas você pode ampliar para outros contextos. Mas nesse contexto, quando você está liderando, o que é prioridade para você? Será que é liderar ou executar coisas? Eu não tenho como falar disso sem dizer o seguinte, muitas vezes quando a gente lidera, a gente passa pouco tempo liderando de fato. A gente fica fazendo uma série de outras coisas, porque a gente tem outras coisas para fazer. Se você está liderando um projeto, um processo, ou realmente tem um cargo de liderança e está lá com a tua equipe, você tem outras coisas para entregar. O teu resultado é composto também de atividades que você precisa fazer. E está tudo bem com isso. Porém, quando você tem um cargo de liderança, quando você está liderando um projeto, um processo, a sua responsabilidade enquanto líder, ela tem que vir primeiro. Então a reflexão que você pode fazer é, quanto tempo eu estou passando de fato liderando? Quanto tempo? Isso está sendo de fato prioridade? Porque liderar significa ações, atividades que têm a ver com liderança. O que muitas vezes acontece é o inverso disso. Eu fico tanto tempo fazendo outras coisas que, nossa, passou mais um dia e eu não consegui falar com a minha equipe. Passou mais um dia e eu não consegui ajudar no desenvolvimento de tal pessoa. Passou mais um dia e eu não consegui trabalhar como líder. Eu trabalhei como executor, fazendo outras coisas. Você tem que encontrar esse equilíbrio. E não tem jeito melhor de encontrar esse equilíbrio do que expor os problemas. Veja bem o que eu disse, expor os problemas. Enquanto você estiver disfarçando eles, você vai ter a desculpa da falta de tempo e vai acabar não conseguindo endereçar os problemas. Então a principal sugestão que eu queria te trazer aqui a respeito disso é organize as suas atividades de forma que as atividades atreladas à liderança venham primeiro. Mas Rodrigo, se eu fizer isso, vai ficar coisa sem fazer. Vai. Mas sempre vai ficar coisa sem fazer. Grava isso que eu estou dizendo, sempre vai ficar coisa sem fazer. Você precisa garantir que isso que vai ficar sem fazer é o que tinha que ficar sem fazer. Dentro de uma ordem, imagina que você tem 15 atividades. Você tem que fazer a 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Agora, se você começou pela 12, ou essa ordem foi mal feita, e na hora de você realmente elencar aquilo que deveria começar, você elencou errado, então você priorizou errado, ou então você que se perdeu e fez a atividade 12 primeiro, ou porque você gosta mais dela, ou porque realmente você se perdeu nesse processo e falou, nossa, alguém está precisando disso daqui, então eu vou fazer. Você se perdeu na tua priorização. Então, elenque a ordem das suas atividades. Esse é o primeiro ponto. Saiba qual é a 1, depois a 2, depois a 3, isso vai te ajudar a seguir uma sequência. Primeira coisa. Garanta que as suas atividades de liderança estejam no topo da lista. Por quê? Porque as suas atividades de liderança te ajudam a criar resultados através das pessoas. O resultado da tua equipe impacta o teu resultado. Então, quando você joga as atividades de liderança para o começo da lista, você garante que as pessoas vão conseguir criar os próprios resultados. E isso impacta o seu. É uma terceirização, porque é isso mesmo. Elas precisam fazer. Então você leva isso para o topo da tua lista, você otimiza o processo. Afinal, quando você ocupa seu tempo orientando, desenvolvendo, dando feedback e acompanhando a sua equipe, você está garantindo que esses resultados vão aparecer, que você não vai ter surpresa. Então você organizou a tua lista, você colocou no topo da lista as atividades de liderança e depois você tem que ter disciplina para seguir esse processo. Ou seja, se segurar na hora de repente, atropelar o processo e colocar uma outra atividade que não é a prioridade naquele momento, em momento errado. Essa é a grande questão. Tem uma última dica que é a seguinte. Se você planeja e faz isso que eu estou te dizendo, vão aparecer coisas no meio do teu dia que você vai ter que encaixar.
E a resposta está aí. Você precisa encaixar. Você não precisa fazer na hora em que essas coisas aparecem. Quando você tem lá a sua lista de 15 coisas para fazer, você se organizou dessa forma, no topo da lista estão as atividades de liderança, e aí apareceu uma 16ª atividade. Aonde ela vai entrar? Você vai ter que parar e olhar para a tua lista e falar, nossa, essa atividade ela vai encaixar entre as 7 e a 8. Então ela vai passar a ser a 8ª atividade e aí eu vou ter 16 agora. Você vai ter que fazer essa escolha. O que acontece muitas vezes é que essas atividades no meio do dia, elas chegam com uma urgência. A urgência do seu cliente, a urgência do seu colega, a urgência da sua liderança, a urgência da empresa. Mas essa não necessariamente tem que ser a sua urgência. Você é dono da sua organização. Você vai olhar lá e falar, eu vou encaixar isso entre as 7 e a 8. Ou realmente é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou parar tudo que eu estou fazendo e vou fazer isso agora. Lidere esse processo. Eu sempre falo que autoliderança é a primeira coisa, ou seja, a primeira pessoa que você lidera é você mesmo, você mesmo. Então lidere esse processo. Não deixa que outras pessoas baguncem a tua agenda. É você quem deixa. Porque se você deixar, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar e vai culpar outra pessoa. Ah, mas também minha chefe, mas também minha empresa, mas também os meus clientes. É você. Assuma essa responsabilidade. E a partir daí você consegue fazer uma rotina muito diferente de liderança. Lembrando de priorizar suas atividades como líder. Tá? Veja que eu trouxe aqui algumas dicas simples, mas elas não são tão fáceis de se aplicar. Muitas vezes o simples não é fácil. Mas quem aqui está com pressa? Tá? Você não precisa resolver tua vida da noite para o dia. O que eu te convido é, começa a praticar isso que a gente está falando aqui. Começa a colocar em prática, testar por si mesmo, por si mesma. E aí você vai ver como os seus resultados podem mudar a partir disso. Dessa forma você organiza melhor suas atividades, você otimiza mais o teu tempo e começa a entender que não dá mais para cair naquela armadilha de a culpa é da falta de tempo. Não, você fez o que deu para fazer, de fato você cuidou desse processo e as coisas que ficaram é as que tinham que ficar mesmo. São as que tinham que ficar. De repente aquilo não coube no teu dia. Você só tem 24 horas no dia, eu também. Mas se você deixa as coisas certas para depois, as coisas certas que você fez vão te trazer os resultados que você precisa. E a partir daí você vai avançando cada vez mais nessa organização, nessa liderança, apoiando a tua equipe. E por que não dividir de repente essas dicas com a tua equipe? Entenda, essas pessoas que respondem para você, no sentido de que você as lidera, elas também lideram outras pessoas talvez, processos, projetos. É importante elas saberem como se organizar também nesse processo. Então, passa esse conhecimento para elas. Tá? Se você gostou desse vídeo, se essas dicas foram valiosas, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, vai ser sempre um prazer a gente trocar ideias a respeito disso. Um grande abraço e até um próximo vídeo.